Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Trago notícias de Monsenhor Viganò, uma carta dele que foi publicada hoje, 2 de setembro de 2020, no blog de Marco Tosatti. É um pouco longa, portanto, vamos direto ao assunto. Viganò, Monsenhor Lefebvre, um exemplar confessor da fé. Caros Stylum Curiali, o arcebispo Carlo Maria Viganò enviou-nos o texto italiano de sua resposta ao Catholic Family News, um site católico muito popular e seguido pelos católicos americanos, no qual ele esclarece alguns aspectos do debate que surgiu nas últimas semanas sobre o Concílio Vaticano II. Um texto de grande importância e profundidade para entender o que fazer e como os católicos podem agir. Boa leitura. Então é assim que introduz Marco Tosatti em seu blog essa carta que Monsenhor Viganò enviou a um senhor Cox, que fez em um artigo publicado no Catholic Family News uma pergunta. Então, começo a ler a carta-resposta de Monsenhor Viganò ao senhor Cox. Prezado senhor Cox, li com vivo interesse seu artigo Questions for Viganò. His Excellency is right about Vatican II, but what does he think Catholics should do now? Perguntas para Viganò. Sua Excelência está certa sobre o Vaticano II, mas o que acha que o católico deve fazer agora? Publicado pelo Catholic Family News no dia 22 de agosto. Eu estou feliz em responder às suas perguntas que tratam de assuntos que são muito importantes para os fiéis. Você pergunta: o que significa separar-se da Igreja Conciliar, segundo o arcebispo Viganò? Eu lhe respondo com outra pergunta: o que significa separar-se da Igreja Católica de acordo com os defensores do concílio, embora seja claro que nenhuma mistura é possível com aqueles que propõem doutrinas adulteradas do manifesto ideológico conciliar? Deve-se notar que o simples fato de ser batizados e de ser membros vivos da Igreja de Cristo não implica adesão à equipe conciliar. Isto é verdade, sobretudo, para os simples fiéis e também para os clérigos seculares e regulares que, por várias razões, sinceramente, se consideram católicos e reconhecem a hierarquia. Em vez disso, o que precisa ser esclarecida é a posição daqueles que, declarando-se católicos, abraçam as doutrinas heterodoxas que se espalharam ao longo dessas décadas, com a consciência de que elas representam uma ruptura com o magistério precedente. Neste caso, é lícito duvidar de sua real adesão à Igreja Católica, na qual, no entanto, eles detêm papéis oficiais que lhes conferem autoridade. É uma autoridade exercida ilicitamente, se seu propósito é forçar os fiéis a aceitar a revolução imposta desde o concílio. Uma vez esclarecido este ponto, é evidente que não são os fiéis tradicionais, isto é, os verdadeiros católicos, nas palavras de São Pio X, que devem abandonar a Igreja, na qual têm o pleno direito de permanecer e da qual seria lamentável separar-se. Mas sim os modernistas, que usurpam o nome católico, precisamente porque é apenas o elemento burocrático o que lhes permite não serem considerados em pé de igualdade com qualquer seita herética. Esta afirmação deles serve de fato para evitar que acabem entre as centenas de movimentos heréticos que ao longo dos séculos acreditaram ser capazes de reformar a Igreja a seu próprio gosto, colocando seu orgulho à frente da humilde guarda dos ensinamentos de Nosso Senhor. Mas assim como não é possível reivindicar a cidadania em uma pátria da qual não se conhece a língua, a fé, a lei e a tradição, também é impossível que aqueles que não compartilham a fé, a moral, a liturgia e a disciplina da Igreja Católica possam arrogar-se o direito de permanecer dentro dela e até mesmo de ascender aos níveis da hierarquia. Portanto, não cedamos à tentação de abandonar, embora com justa indignação, a Igreja Católica,
sob o pretexto de que ela foi invadida por hereges e fornicadores. São eles quem devem ser expulsos do recinto sagrado em um trabalho de purificação e penitência que deve começar com cada um de nós. É também evidente que há casos generalizados em que os fiéis encontram sérios problemas para frequentar sua igreja paroquial, assim como há cada vez menos igrejas onde a Santa Missa é celebrada no rito católico. Os horrores que têm sido desenfreados por décadas em muitas de nossas paróquias e de nossos santuários tornam impossível até mesmo assistir a uma Eucaristia sem ser perturbado e sem que se coloque em risco a própria fé, assim como é muito difícil assegurar uma educação católica, a celebração digna dos sacramentos e uma sólida orientação espiritual para si mesmo e para os próprios filhos. Nestes casos, os leigos fiéis têm o direito e o dever de encontrar sacerdotes, comunidades e institutos que sejam fiéis ao magistério perene, e que eles saibam acompanhar a louvável celebração da liturgia no rito antigo com a adesão à sã doutrina e à moral, sem ceder nada diante do concílio. A situação é certamente mais complexa para os clérigos, que dependem hierarquicamente de seu bispo ou superior religioso, mas que ao mesmo tempo têm o direito de permanecer católicos e de poder celebrar de acordo com o rito católico. Por um lado, os leigos têm mais liberdade de movimento na escolha da comunidade a qual se dirigem para a missa, os sacramentos e a instrução religiosa, mas menos autonomia devido ao fato de ainda terem que depender de um padre. Por outro lado, os clérigos têm menos liberdade de movimento, pois estão encardinados em uma diocese ou ordem e estão sujeitos à autoridade eclesiástica, mas têm mais autonomia devido ao fato de que podem legitimamente decidir celebrar a missa e administrar os sacramentos no rito tridentino e pregar em conformidade com a sã doutrina. O motu próprio Summorum Pontificum reafirmou que fiéis e sacerdotes têm o direito inalienável, que não pode ser negado, de se valer da liturgia que mais perfeitamente expressa a sua fé católica. Mas este direito deve ser usado hoje não só e não tanto para preservar a forma extraordinária do rito, mas para testemunhar a adesão ao depositum fidei, que encontra correspondência perfeita somente no rito antigo. Recebo diariamente cartas sinceras de padres e religiosos que são marginalizados ou transferidos ou colocados no ostracismo por causa de sua fidelidade à igreja. A tentação de encontrar um ubi consistem, um lugar para ficar longe do clamor dos inovadores, é forte. Mas devemos tomar o exemplo das perseguições que muitos santos sofreram, incluindo Santo Atanásio, que nos oferece um modelo de como nos comportar diante da heresia generalizada e da fúria perseguidora. Como meu venerável irmão, o bispo Athanasius Schneider, lembrou muitas vezes, o arianismo que afligia a igreja na época do santo doutor de Alexandria, no Egito, era tão difundido entre os bispos que deixa quase a crer que a ortodoxia católica tinha desaparecido completamente. Mas foi graças à fidelidade e ao testemunho heróico dos poucos bispos que permaneceram fiéis que a igreja soube como voltar a se levantar. Sem esse testemunho, o arianismo não teria sido derrotado. Sem nosso testemunho hoje, o modernismo e a apostasia globalista deste pontificado não terão sido derrotados. Não se trata, portanto, de trabalhar de dentro da igreja ou fora dela. Os viticultores são chamados a trabalhar na vinha do Senhor, e é lá que eles devem permanecer, mesmo à custa de suas vidas. Os pastores são chamados a pastorear o rebanho do Senhor, a manter os lobos vorazes à distância e a expulsar os mercenários que não estão preocupados com a salvação das ovelhas e dos cordeiros. Este trabalho escondido
e muitas vezes silencioso, foi realizado pela Sociedade de São Pio X, que merece reconhecimento por não ter permitido a extinção da chama da tradição em um momento em que a celebração da antiga missa era considerada subversiva e motivo de excomunhão. Seus sacerdotes foram um saudável espinho ao lado para uma hierarquia que viu neles um ponto de comparação inaceitável para os fiéis, uma censura constante pela traição cometida contra o povo de Deus, uma alternativa inadmissível ao novo caminho conciliar. E se sua fidelidade tornou inevitável a desobediência ao Papa com as consagrações episcopais, graças a elas a sociedade pôde se proteger do ataque furioso dos inovadores e, por sua própria existência, permitiu a possibilidade da liberalização do rito antigo, que até então era proibido. Sua presença também permitiu que emergissem as contradições e os erros da seita conciliar, sempre piscando para os hereges e idólatras, mas implacavelmente rígida e intolerante para com a verdade católica. Considero o arcebispo Lefebvre um exemplar confessor da fé, e penso que agora já é óbvio que sua denúncia do concílio e da apostasia modernista é mais relevante do que nunca. Não se deve esquecer que a perseguição a que o arcebispo Lefebvre foi submetido pela Santa Sé e pelo episcopado mundial serviu sobretudo para dissuadir os católicos que eram refratários à Revolução Conciliar. Concordo também com a observação de Sua Excelência, o bispo Bernard Tissier de Malherbe, sobre a copresença de duas entidades em Roma. A Igreja de Cristo foi ocupada e eclipsada pela estrutura conciliar modernista que se estabeleceu na mesma hierarquia e usa a autoridade de seus ministros para prevalecer sobre a esposa de Cristo e Nossa Mãe. A Igreja de Cristo, que não só subsiste na Igreja Católica, mas é exclusivamente a Igreja Católica, só é obscurecida e eclipsada por uma estranha igreja extravagante estabelecida em Roma, de acordo com a visão da beata Ana Catherine Emmerich. Ela coexiste como o trigo com o joio na Cúria Romana, nas dioceses, nas paróquias. Não podemos julgar nossos pastores por suas intenções, nem supor que todos eles sejam corruptos na fé e na moral. Pelo contrário, podemos esperar que muitos deles, até agora intimidados e silenciosos, compreendam, à medida em que a confusão e a apostasia continuem a se espalhar, compreendam o engano a que foram submetidos e finalmente sejam sacudidos de seu sono, de seu torpor. Há muitos leigos que estão levantando sua voz. Outros necessariamente o seguirão, juntamente com bons padres, certamente presentes em todas as dioceses. Este despertar da igreja militante, ousaria chamá-lo quase de uma ressurreição, é necessário, urgente e inevitável. Nenhum filho tolera que sua mãe seja ofendida pelos servos, ou que seu pai seja tiranizado pelos administradores de seus bens. O Senhor nos oferece, nestas situações dolorosas, a possibilidade de sermos seus aliados na luta desta santa batalha sob sua bandeira. O Rei vencedor do erro e da morte nos permite compartilhar a honra da vitória triunfal e a eterna recompensa que dela deriva depois de ter suportado e sofrido com ele. Mas, para merecer a glória imortal do céu, nós somos chamados a redescobrir, em uma época emasculada, desprovida de valores como honra, fidelidade à própria palavra e heroísmo, um aspecto fundamental da fé de toda pessoa batizada. A vida cristã é uma milícia, e com o sacramento da confirmação, somos chamados a ser soldados de Cristo, sob cujas insígnias devemos lutar. Naturalmente, na maioria dos casos, é essencialmente uma batalha espiritual. Mas, ao longo da história, temos visto com que frequência, diante da violação dos direitos soberanos de Deus e da liberdade da Igreja, também foi necessário pegar em armas. Isto nos é ensinado pela resistência incansável para repelir as invasões islâmicas em Lepanto e nos arredores de Viena,
a perseguição dos cristeiros no México, dos católicos na Espanha e ainda hoje pela guerra cruel contra os cristãos em todo o mundo. Nunca, como hoje, podemos entender o ódio teológico proveniente dos inimigos de Deus, inspirados por Satanás. O ataque a tudo que recorda a cruz de Cristo, sobre a virtude, sobre o bem e o belo, sobre a pureza, deve nos estimular a nos levantarmos num salto de orgulho para reivindicar nosso direito, não só de não sermos perseguidos por nossos inimigos externos, mas também e sobretudo de termos pastores fortes e corajosos, santos e tementes a Deus, que farão exatamente o que seus predecessores fizeram durante séculos: pregar o Evangelho de Cristo, converter indivíduos e nações e expandir o reino do Deus vivo e verdadeiro em todo o mundo. Todos somos chamados a fazer um ato de fortaleza, uma virtude cardeal esquecida, que não por acaso em grego lembra a força viril, Andreia, em saber resistir aos modernistas, uma resistência que tem suas raízes na caridade e na verdade, que são atributos de Deus. Se você só celebra a missa tridentina e prega a sã doutrina sem nunca mencionar o concílio, o que eles podem fazer com você? Expulsá-lo de sua igreja, talvez, e depois. Ninguém jamais poderá impedi-lo de renovar o santo sacrifício, mesmo que seja em um altar improvisado, em uma adega ou em um sótão, como fizeram os padres refratários durante a Revolução Francesa, ou como acontece ainda hoje na China. E se eles tentarem distanciá-lo, resista. A lei canônica serve para garantir o governo da Igreja na busca de seus propósitos primários, não para demoli-la. Paremos de temer que a culpa do cisma seja daqueles que o denunciam e não daqueles que o realizam. Os cismáticos e hereges são aqueles que ferem e crucificam o corpo místico de Cristo, não aqueles que o defendem denunciando os carrascos. Os leigos podem esperar que seus ministros se comportem como tais, preferindo aqueles que provam que não estão contaminados pelos erros presentes. Se uma missa se torna uma ocasião de tortura para os fiéis, se eles são obrigados a assistir aos sacrilégios ou a apoiar heresias e divagações indignas da casa do Senhor, é 1000 vezes preferível ir a uma igreja onde o sacerdote celebra dignamente o santo sacrifício, no rito que nos é dado pela tradição, com pregações em conformidade com a sã doutrina. Quando os párocos e os bispos perceberem que o povo cristão exige o pão da fé e não as pedras e os escorpiões da neo-igreja, deixarão de lado seus medos e atenderão aos pedidos legítimos dos fiéis. Os outros, verdadeiros mercenários, se mostrarão pelo que são e poderão reunir a seu redor apenas aqueles que compartilham seus erros e perversões. Eles serão extintos por si mesmos. O Senhor seca o pântano e torna árida a terra em que crescem as silvas. Ele extingue as vocações em seminários corruptos e em conventos rebeldes à regra. Os fiéis leigos hoje têm uma tarefa sagrada: consolar bons sacerdotes e bons bispos, reunindo-se como ovelhas ao redor de seus pastores. Dar-lhes hospitalidade, ajudá-los, consolá-los em suas provações. Criar uma comunidade na qual a murmuração e a divisão não predominem, mas sim a caridade fraterna no vínculo da fé. E como na ordem estabelecida por Deus, cosmos, os sujeitos devem obediência à autoridade e não podem fazer outra coisa senão resistir-lhe quando ela abusa de seu poder, nenhuma culpa lhes será atribuída pela infidelidade de seus líderes, sobre os quais recai a gravíssima responsabilidade pelo modo como eles exercem o poder vicário que lhes foi dado. Não devemos nos rebelar, mas nos opor. Não devemos ficar satisfeitos com os erros de nossos pastores, mas rezar por eles e adverti-los respeitosamente. Não devemos questionar sua autoridade, mas a forma como eles a utilizam. Estou certo, com uma certeza que me vem da fé, que o Senhor não deixará de recompensar nossa fidelidade, depois de ter nos punido pelas faltas dos homens da Igreja, concedendo-nos padres santos, bispos santos, cardeais santos e, acima de tudo, um Papa santo. Mas esses santos surgirão de nossas famílias,
de nossas comunidades, de nossas igrejas, famílias, comunidades e igrejas nas quais a graça de Deus deve ser cultivada com a oração constante, com a frequência da Santa Missa e dos sacramentos, com a oferta de sacrifícios e penitências que a comunhão dos santos nos permite oferecer à Divina Majestade para expiar nossos pecados e os de nossos irmãos, inclusive dos que exercem autoridade. Os leigos têm um papel fundamental nisso, guardando a fé dentro de suas famílias, de tal forma que nossos jovens, educados no amor e no temor a Deus, possam, um dia, ser pais e mães responsáveis, mas também ministros dignos do Senhor, seus arautos nas ordens religiosas masculinas e femininas e seus apóstolos na sociedade civil. A cura para a rebelião é a obediência. A cura para a heresia é a fidelidade ao ensinamento da tradição. A cura para o cisma é a devoção filial aos pastores sagrados. A cura para a apostasia é o amor a Deus e à sua Mãe Santíssima. A cura para o vício é a prática humilde da virtude. A cura para a corrupção moral é viver constantemente na presença de Deus. Mas a obediência não pode ser pervertida em servilismo apático. O respeito pela autoridade não pode ser pervertido na obediência da corte. E não esqueçamos que se é dever dos leigos obedecer a seus pastores, é ainda um dever mais grave dos pastores obedecer a Deus, usque ad effusionem sanguinis. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 1º de setembro de 2020, traduzido por Giuseppe Pellegrino. Aí está, uma carta muito importante, fundamental, uma das mais importantes, se não a mais, de todas as que Monsenhor Viganò escreveu nos últimos tempos, estes dos debates em torno ao tema do Concílio Vaticano II.